E aí, pessoal, agora vamos na segunda etapa do nosso vídeo, em que a gente estava trabalhando, a gente estava conversando sobre um caso de mandíbula atrófica. E essa mandíbula atrófica, né, a gente fez todo o descolamento, incisão e localizou os nervos, né, os nervos mentuais. E agora a gente vai entrar numa segunda etapa, que é a etapa de fresagem. Tá? Algumas partes eu não consegui transmitir porque era muito complicado mesmo a cirurgia, mas outras eu consegui, então é só para a gente ter uma noção quais os caminhos que a gente vai seguir, por onde a gente vai, tá bom? Então, ó, esse caso não teve redução óssea, a gente fez simplesmente a limpeza, né? A limpeza do osso, tirando algumas espículas, algumas pontas de osso. Então a gente usa aquela broquinha esférica, a mesma broca que a gente usa para levantamento de seio maxilar. Perceba que à medida que a gente vai passando a broca, ela vai limpando os tecidos, né? Ela vai liberando esse osso, vai soltando esse ossinho aí, tá? E vai ficando tudo lisinho. Então, pessoal, eu separei aqui para vocês um vídeo mostrando, ó, o posicionamento da nova prótese que a paciente vai receber e do guia cirúrgico, né? O guia cirúrgico inferior, mostrando que as janelas que a gente já fez as medidas ideais, mostra que a paciente não tem osso suficiente, não tem osso necessário para que a gente possa fazer a remoção, tá bom? Então, ó, perceba nesse vídeo, a gente afasta os tecidos e vê que o osso está lá embaixo, né? Não tem mais preocupação aqui em redução óssea. Por esse motivo, a gente faz somente uma limpeza mesmo da região que a gente está operando, né? Então, vocês vão ver aí que a gente começa a limpar, ó, e vai limpando todos os pontos, né? Todas as regiões, para a gente poder enxergar melhor, para que a gente não fique fresando, colocando nosso implante e levando tecido mole para dentro da loja óssea que você criou, né? Onde você vai colocar o seu implante, tá bom? Então, por isso, a gente faz essa regularização, mas é uma regularização bem básica, assim, bem simples, só para a gente fazer uma limpeza, tá? E em seguida a gente já começa a fresar. Sempre a gente começa com a broca-lança. Essa broca-lança ela vai perfurar a cortical, né? Ela vai começar o serviço, né? Começar o trabalho aí de instrumentação do osso, mas passado um determinado momento, conseguiu entrar na cortical, perceba que está um pouco difícil, é muito corticalizada a mandíbula, principalmente mandíbula atrófica, tá? Praticamente não tem mais medular, é só cortical, tá bom? Mas aí, passada essa fase, aí a gente vai para as brocas lança, né? Então a lança ela vai entrar, né? E ela vai já, ó, a gente já vai começar a posicionar da maneira que a gente quer, sempre tendo atenção às marcações, tá? Então aqui a gente vai observando que está bem no iniciozinho ainda da broca, ela ainda está tomando as suas devidas posições, tá? Mas aqui, ó, a gente tem uma marcação de 11, a gente tem marcação de 10, mas aqui ainda está bem no comecinho ali, 5 milímetros. Uma das coisas que a gente sempre observa que na hora que a gente está fazendo a perfuração, se cair no vazio, é porque a gente já atravessou o outro lado. Então, às vezes eu gosto de botar a mãozinha aqui no queixo do paciente e sentir, porque tem vezes que você sente a movimentação, a broca passando aqui por baixo. Esse tecido é muito fininho, aqui embaixo da mandíbula a gente consegue sim, pessoal, sentir a passagem da broca ou da sonda bolinha. Nesse caso, a gente já tinha feito, ó, a instalação, já tinha terminado, mas eu vou exemplificar um pouquinho melhor nos próximos vídeos. Mas olha, aqui eu consigo ver posicionamento. Então eu vejo o posicionamento do implante distal, vejo o posicionamento do implante anterior, peço para o paciente morder, ó, e aí a gente tem uma noção das posições. A gente fez a colocação do implante anterior, implante distal, e usando esses paralelizadores douradinhos, que hoje quem comercializa é assim. Depois que a gente coloca o implante, posiciona esse paralelizador e ele vai mostrar exatamente onde vai sair a saída do parafuso, tá bom? Então, aqui no outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai iniciar com a broca-lança, vai romper cortical, né? Percebam, né? A gente vai iniciando aí a perfuração, né? Às vezes escorrega um pouquinho, às vezes solta, às vezes cai.
cai para vestibular ou para lingual, tem que manter a mão firme, às vezes a gente usa as duas mãos, muitas vezes, tá? Ó, mais uma imagem, né? Trabalhando aí a broquinha lança, tá? Tentando posicionar bem em boca, passar um pouquinho. Ó, uma coisa bem legal, quase todos os kits têm, é essa réguazinha e ela é em tamanho real, tá? Então a gente consegue, por exemplo, aqui, ó, saber que a primeira marcação é 5, 6, 7, 8,5. Então, provavelmente esse caso a gente vai parar no máximo em 8,5, que é um caso mais limítrofe, né? Então perceba, ó, a gente posiciona lá, leva em boca, né? E começa a descer, né? E avançando na perfuração aí da mandíbula, tá? Sempre mão bem firme, evita muita tremedeira, ó, sempre irrigação, bastante irrigação, tá? Então aqui, ó, vejo que aqui tem a marcação de 11, tá? Marcação de 7, né? Vocês vão ver que em algum momento vão ver que um momento aqui a gente vai cair num vazio, tá? Então a gente consegue perceber isso, tá? Então perceba, ó, posicionando a broca, né? E a gente vai iniciar aí a perfuraçãozinha. Vai chegar um momento que a gente cai no vazio. Vamos acompanhando, ó. Então a gente tá quase em 8, né? Um pouquinho difícil de ver por causa do soro, mas a gente tá quase em 8 ali. Ó, e a mão vai bem firme, mas tem uma hora que ela vai, opa, desceu, perceberam? Então essa descida, né? Eu vou colocar de novo para vocês verem. Ó, a gente tá aqui 7, aproximadamente 8, e aí a gente tá com a mão firme. A gente já está trabalhando lá na cortical inferior, tá, pessoal? Da base. E vão perceber que nesse momento, ó, a gente vai cair, vai ter uma queda repentina, perceberam? Então essa queda repentina aí da broca é que você já rompeu essa cortical aqui, ó, da base da mandíbula. Então com isso, a gente precisa usar a sonda bolinha e ir medindo, tá? E com a mãozinha aqui embaixo do queixo, você vai tendo a noção, tá? Aqui, por exemplo, a gente está em 10, ó. A gente está em 10. O ideal é que a gente vá um pouquinho antes desse término. Eu não gosto de trabalhar e deixar meu implante, a pontinha dele aqui embaixo. Isso pode causar complicações, pode causar fístulas nos pacientes, tá bom? Após isso, ó, a gente vai ampliando nossa perfuração. Nesse caso, a gente não subfresa de maneira alguma. Mandíbula atrófica, a gente tem que fresar mais, tá? Facilitar a entrada do implante, porque esse implante ele pode fraturar essa mandíbula dependendo do torque que você colocar, tá bom? Então é um caso que a gente tem que ter mais cautela, mais cuidado. E aí, ó, vamos, por exemplo, inserir um implante. Vocês vão perceber que o implante, ele chega um momento que ele vai travar, né? E ele trava rápido, porque a gente tem uma cortical aqui muito resistente, tá? Aqui é um implante de 7 milímetros, é um Strong, é um implante da Sim de 7 milímetros, implante baixinho, curtinho, tá? Como a gente trabalha em protocolo, toda a peça unida, a gente não vai ter problema em trabalhar com implantes curtos, que eles trabalhando em conjunto, implantes curtos trabalhando unidos, eles vão ter um resultado fantástico, tá bom, pessoal? Mas vocês vão perceber que vai ter um momento que ele vai travar, né? E aí tem muitos casos que a gente volta. Se ele travar quase no finalzinho, digamos que faltando ali 20%, 10% do comprimento dele, a gente consegue muitas vezes voltar e reinserir. Só em fazer esse movimento de uma volta no anti-horário meia volta no anti-horário e uma volta no sentido horário, você consegue subir e descer com facilidade. Mas se o torque estiver dando muito alto, no caso desses, é mais recomendado tirar, fresar mais, aumentar, ampliar essa perfuração e colocar o implante, tá bom? Então, aqui já o implante já foi novamente colocado
E aqui a gente já usando o nosso torquímetro, tá? Para a gente acompanhar o torque. Dá um torque muito alto, gente, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Mandíbula assim, o torque é alto, trava forte e a gente precisa ter cautela na hora de colocar esse nosso implante, tá? Então vejam, ó, já tá dando torque super alto. Tem vezes que a gente volta um pouquinho, dá uma volta no sentido anti-horário. Ó, tô voltando, ó, volta o implante, aí a gente volta. Protocolo, pessoal, não precisa enterrar muito. A gente não enterra muito nossos implantes, o implante fica praticamente no nível ósseo. Às vezes eu coloco 1 milímetrozinho abaixo do osso, mas não fazemos o movimento ali, aquela coisa de enterrar muito nossos implantes, porque isso pode dificultar a seleção dos componentes, pode dificultar a continuação da cirurgia. A gente só enterra implantes unitários, casos que a gente precisa realmente de uma faixa de gengiva, formar todo aquele condicionamento gengival de um dente unitário, tá bom? Então percebam já aqui os 3 implantes instalados, tá bom, pessoal? Então vou encerrar essa aula por aqui, né, para que você consiga absorver esse conhecimento, absorver essas informações, tá? E vou te mostrar só como é que ficou o caso, tá? Finalizado. Então, pessoal, esse aqui foi o caso imediato, tá bom? O pós-operatório imediato, o que é que eu faria diferente, né? Esse implantezinho aqui, ó, esse último implante, eu deixaria nesse posicionamento. O que é que aconteceu, gente? A gente estava durante o módulo de especialização, né? E eu consegui acompanhar esses 3 casos, mas esse último aqui, o nosso aluno, ele fez meio que quase que sozinho, né? Eu disse, não, então vai lá, toca o barco. E aí ele talvez ficou com um pouco de receio, um pouco de pé atrás, de inclinar, tá? Mas eu faria o espelho desse, inclinaria um pouquinho mais o implante, colocaria ele um pouquinho mais para dentro e aí eu garantiria o posicionamento. Algumas curiosidades, a paciente não ficou com parestesia, então ela está super bem. A gente está dando continuidade ao caso, está conduzindo, né? Está fazendo um processo de moldagem das próteses definitivas, tá? Mas ela está super bem, está super tranquila. Inclusive a gente capturou as próteses que ela já possuía, né? Porque aí ela pelo menos vai ficar mastigando já desde então, tá bom? Mas muito importante em casos como esse, você usar uma barra de metal para reforçar tudo isso e servir, né, de uma estrutura mais forte para a mastigação da paciente. Como ela é uma paciente idosa, uma paciente mais velhinha, ela é bem tranquila, a mastigação dela é mais leve, então a gente não tem tido problemas com isso. Tá bom, pessoal? Então, qualquer coisa, fala aqui com a gente, deixa um comentário aqui nos nossos vídeos, encaminhe esse vídeo para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você acredita que vai se beneficiar, que vai aprender muito com esse vídeo, tá bom? Não deixa de curtir e se inscrever no canal, que a gente vai ter o maior prazer de alimentar os conteúdos aqui para vocês. Um grande abraço!